noite, irmãos, boa noite, irmãs. É com muita alegria que irei abordar o tema Decálogo para os Médios, que significa os 10 mandamentos para os médios. Os 10 mandamentos para os médios foi psicografado por Chico Xavier pelo espírito André Luiz no livro Espírito da Verdade. O interessante é que nesse livro, Chico Xavier psicografou os capítulos ímpares e Valdo os capítulos pares. A escolha do tema, na minha visão, está relacionada à conduta e responsabilidade do médium desde o início do seu desenvolvimento até seu desencarne, algo a ser revisitado constantemente. Vamos começar? Rende culto ao dever. Não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. Neste mandamento, sugiro que, no mínimo de vez em quando, que cada um reavalie o seu papel em família, na sociedade, no trabalho e no trabalho espiritual. A fim de cumprir o mandato que lhe foi confiado pela espiritualidade, é necessário que entregue a prática dos deveres e compromissos que abraçou na vida. A doutrina espírita ensina que quando o espírito ainda está no mundo dos espíritos e opta por assumir uma nova reencarnação, visando um mais amplo resgate de suas dívidas, bem como um maior desenvolvimento emocional, moral e espiritual. Quando esse reencarna com a programação de ser médium, seus amigos espirituais e mentores, na medida do possível, buscarão inspirá-los às atividades mais apropriadas, para que a descoberta de sua mediunidade e o desenvolver de suas tarefas garantam o cumprimento dos propósitos planejados inicialmente. Consciente desse fato, que o médium não se considere credor de uma proteção espiritual ou de uma missão extraordinária, porque, via de regra, a mediunidade é um compromisso que ele mesmo assumiu perante si mesmo e perante aqueles que o tutelam. No livro dos médiuns, Allan Kardec diz que todos os indivíduos são médiuns, porém, sem deixar de cumprir com seus deveres de ordem material. Trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. Com relação a esse mandamento, considero que a mediunidade é um arado divino. É uma plantação que precisa ser cuidada. Se você não cuidar um dos motivos por preguiça, você pode não colher os frutos e sua plantação ser destruída pelo mato e insetos. Assim é a mediunidade, uma oportunidade que recebemos e que somos responsáveis em irrigá-la. Quando li sobre esse mandamento, a primeira coisa que pensei foi: se o trabalho é espontâneo, por que tem essa frase popular, a mediunidade é pelo amor ou pela dor? Refletindo sobre essa questão, entendi que a parte sobre a dor quer dizer que vem pela dor aqueles que buscam sentido para a vida, os que estão vivendo um vazio existencial à procura de cura para suas dores físicas, morais, emocionais e espirituais. Muitas vezes, essa dor é a falta de conhecimento ou habilidade para lidar com a sua mediunidade. A mediunidade constitui uma oportunidade de trabalho e cabe a cada um de nós escolher se vamos cooperar ou não. Ninguém é obrigado a trabalhar na casa espírita. Fazer espontaneamente, fazer quando o nosso coração nota que está pronto para essa atividade benéfica a nós mesmos. Paulo de Tarso diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Fazendo analogia sobre esse tema, tudo nos é lícito. Temos nosso livre-arbítrio de não atuar no trabalho mediúnico, mas nem tudo nos convém. Por quê? Hoje sabemos da repercussão das nossas ações, pensamentos, nossas palavras e compromissos assumidos. Não te creias maior ou menor. Como as árvores frutíferas espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. Não somos maiores e nem menores, melhores ou piores. Cada um tem o seu valor que pode ser demonstrado através de ações e pensamentos. Entender que a mediunidade é um compromisso que assumimos. Quantas vezes nos perdemos pela vaidade de almejar um patamar que ainda não estamos? Ou pela baixa estima, não consigo, muito difícil, muita responsabilidade, ou pela ansiedade. Nos trabalhos mediúnicos, todos os papéis são importantes. Alguns médiuns
chegam ao centro com uma mediunidade mais ostensiva que outros. O fato de ter uma mediunidade mais ostensiva não quer dizer que tenha um papel mais importante do que o médium que no momento não está ostensivo. Durante as palestras sobre empatia de nossa irmã Maria Lúcia, nos foi esclarecido o quanto é importante a atuação dos médiuns na recepção, no direcionamento das posições. Ressalto também a importância do médium de doação de ectoplasma, utilizados pelos irmãos espirituais durante o atendimento. Às vezes, ficamos tão focados na psicofonia, psicografia, vidência e não observamos o quanto é importante as outras atividades. Nós, médiuns, devemos procurar o nosso aprimoramento para ser útil em diversos papéis e servir de acordo com a necessidade do trabalho mediúnico no momento, seja como doador de energia, médium de apoio, doutrinador, recepcionar nossos irmãos ao chegar no centro. Dar o nosso melhor de acordo com as nossas capacidades. Não esperes recompensas no mundo. As dádivas do Senhor, como o fulgor das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem, não tem preço. Nesse mandamento, chamo a atenção para 2 aspectos. Não esperar recompensas terrenas pelo trabalho que está realizando. Não esperar recompensa ainda é uma dificuldade muito grande. Não podemos esperar porque muitas vezes o outro não tem condições de nos dar o que esperamos, o que desejamos. O meio que vivemos ainda é mais favorável à fofoca e inveja do que a renúncia ou ao amor. Muitos esquecem que ser médium é ser instrumento do alto e querem louros, sendo que a participação é dos espíritos. Somos o instrumento, um meio para a comunicação. O fato de estar trabalhando em centro espírita, seguindo o nosso compromisso reencarnatório, não estamos isentos das dificuldades dos nossos dia a dia, que faz parte do nosso crescimento. E às vezes, na primeira dificuldade, o que questionamos é isso. Estou indo ao centro, sou dedicado e mesmo assim não tenho ajuda nesse problema. Ora, claro que temos a nossa proteção e dos mentores do centro, que fazem o que está ao alcance deles e também o que é permitido. Mas nós somos responsáveis pelos nossos atos, escolhas e aprendizado. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 7, cita: os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para instruções dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar, não tive o consolo de receber os encorajamentos e o testemunho de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Dai de graça o que de graça recebestes. A remuneração será espiritual. Todo o bem que faz tem a sua recompensa espiritual. No livro Os Mensageiros, o espírito André Luiz relata experiências de espíritos que reencarnaram com instruções específicas para atingir o aprimoramento pessoal, mas que a maioria fracassaram. Ele narra o relato do irmão Acelino. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. A vidência, a audição, a psicografia que o Senhor me concedera, por misericórdia, constituíam decisivos fatores de êxitos em atividades. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde. Após meus testemunhos no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual a outros?
Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento dos serviços à alma? Amigos insistentes do caráter sagrado da fé aprovavam-me as conclusões egoísticas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário, pelo que deveria ser justa a retribuição. Em outro ponto, completa. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia. Prosseguiu-me mais grave. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo, rode ou me reclama palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. Não sou um criminoso para o mundo, mas um falido para Deus e para nosso lar. Então, nesse relato, podemos perceber que o irmão teve o aconselhamento dos amigos espirituais sobre o melhor caminho e, mesmo assim, agarrou-se aos interesses inferiores e fixou seu ponto de vista. Viu na mediunidade uma fonte de enriquecimento, achou meios para ganhos sistemáticos, transformou a mediunidade em fontes de palpites materiais e baixos avisos. Diante disso, nos faz refletir sobre a questão 961 do Livro dos Espíritos. Qual o sentido que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A resposta: a dúvida nos céticos endurecidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Não centralizes a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam a posição de escolhidos para tarefas mais altas. Precisamos manter os pés no chão e entender que somos o instrumento. Como diz o texto, todos são chamados a cooperar e escolhidos para as tarefas. Trazendo para a nossa realidade, observa-se muitos médiuns, principalmente os mais ostensivos, na ansiedade de alcançar a função de trabalhar com guias espirituais, sem passar pelos estudos básicos, se precipitam com ações e orientações equivocadas. Na psicografia Advertência aos Médiuns, Divaldo Franco cita que a prática mediúnica reveste-se de seriedade e de entrega pessoal, não dando espaço para o estrelismo, as competições doentias e as tirânicas atitudes de agressão a quem quer que seja. Por isso, a meu ver, a mediunidade é incompatível com a alta promoção. Não te encarceres na dúvida. Todo bem, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originalmente de Deus. Às vezes, principalmente nos momentos de dificuldades, questionamos se os espíritos existem, se realmente sou médium, se estou intuído ou incorporado. E às vezes, se estou mais atrapalhando do que ajudando. Eu, em diversas situações, já fiz esses questionamentos, principalmente no início do meu desenvolvimento. E confesso que de vez em quando ainda vem esses momentos. Claro que com uma frequência bem menor. Mas, em boa parte das vezes que isso aconteceu, felizmente tive o amparo e a paciência da espiritualidade em mostrar o meu equívoco. Na dúvida, abstente, diz um dos velhos provérbios de Santo Agostinho. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião não venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Estude sempre.
à luz do conhecimento, armar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância. A necessidade do estudo da mediunidade de forma contínua e sistematizada tem como finalidade preparar trabalhadores conscientes, responsáveis e esclarecidos. Não podemos achar que sabemos tudo. Por maior que seja o nosso conhecimento, temos algo para aprender. Às vezes, damos mais ênfase ao fenômeno do que ao estudo, principalmente quando começamos a atuar nos grupos de trabalho, deixando de lado algo tão essencial ao nosso aperfeiçoamento. No passado, o trabalho mediúnico era inconsciente, facilitando as comunicações mais complexas, por exemplo, a codificação espírita. Mas atualmente, nós médiuns somos mais conscientes, e para que o espírito consiga se comunicar com maior efetividade, é necessário que o médium tenha conhecimento para que a mensagem seja completa. Recentemente, comecei a releitura de algumas obras de estudo, e foi nítido como muita coisa passou despercebido na minha leitura anterior, realizada no início do meu desenvolvimento. Um desses livros foi Os Mensageiros. Inicialmente fiquei muito focada na culpa dos irmãos. Na releitura, observei que a possessividade que André Luiz tinha com a sua família terrena já não existia mais, em contraponto com a sua primeira obra No Nosso Lar, onde André Luiz desencarna na forma de um suicídio inconsciente, sendo resgatado por amigos espirituais e levado à colônia de auxílio. Já no livro Os Mensageiros, vemos o André Luiz em busca de redenção no anseio de novas oportunidades de trabalho e auxílio ao próximo. Chico nos deixou um conselho inspirado por Emmanuel, acerca das capacidades de um médium a fim de poder ser completo e útil para o plano espiritual. Eis o conselho: devotamento ao bem do próximo, sem a preocupação de vantagens pessoais. Eis o primeiro requisito para que o medianeiro se torne sempre mais útil ao plano espiritual. Em seguida, quanto mais o médium se aprimore através do estudo e do dever nobremente cumprido, mais valioso se torna para a execução de tarefas com os instrutores da vida maior. Sendo assim, a minha dica é: estude sempre, se renove, aperfeiçoe. Não te irrites. Cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança por meio de um coração conservado em vinagre. Aqui faço alguns questionamentos como: nosso coração está conservado em quê? Como tem sido nossa reação? Quantas oportunidades perdemos por ficar irritados, remoendo o passado, reclamando da vida, da família, do trabalho espiritual? A irritabilidade está presente na nossa estrada. É algo que não temos como fugir. Nos resta utilizarmos da sabedoria e paciência. Essa luta diária nos leva à reflexão de que todos nós, de várias formas, necessitamos nos reformar intimamente, avaliando nossos defeitos e atitudes nocivas, batalhando pelo equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Para receber amparo, precisamos estar abertos, preparados, cultivar a compreensão, a brandura, o amor e a empatia. Mas às vezes nossos corações estão vibrando sentimentos negativos de ódio, rancor, e devido à nossa faixa vibratória, dificultamos o auxílio que, porventura, alguns irmãos espirituais estão tentando aproximar e não conseguem. Conforme já conversamos no item anterior, André Luiz, em Os Mensageiros, entendeu que ao invés de ficar preso à nova realidade de sua família, ele sublimou suas paixões terrenas e se voltou ao auxílio do próximo e à sua evolução. Passou a ver os adversários como benfeitores, os filhos terrenos como companheiros, a ex-esposa e o atual marido como irmãos. Substituiu a curiosidade por conversa elevada e desejo de servir. Uma das histórias mais conhecidas a respeito de Chico é a Água da Paz. Dizem que era muito comum, antes de iniciarem as sessões no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ocorrerem algumas discussões a respeito de mediunidade.
especialmente provocadas por pessoas pouco esclarecidas sobre o assunto. Essa situação começou a provocar certa irritação em Chico, que tentava explicar o que acontecia, mas nem sempre era compreendido. Nos dos momentos de irritação, sua mãe apareceu a ele mais uma vez e ensinou-lhe uma forma simples para acabar com essa situação. Meu filho, para terminar suas inquietações, ela falou, use a água da paz. Chico ficou contente com a solução e começou a procurar o medicamento nas farmácias de Pedro Leopoldo, sem sucesso. Procurou em Belo Horizonte e nada. 2 semanas depois, ele contou à mãe que não estava encontrando a água da paz. Ao que ela lhe disse, não precisa viajar para procurar. Você pode conseguir o remédio em casa mesmo. Quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo de água do pote, beba um pouco e conserve o resto na boca. Não jogue fora nem engula. Enquanto durar a tentação de responder, deixe-a banhando a língua. Esta é a água da paz. Chico entendeu o conselho, percebendo que havia recebido mais uma lição de humildade e silêncio. Uma outra dica de Emmanuel, através das mensagens psicografadas por Chico Xavier, cita mais um aprendizado. Na hora da irritação que te ocorra, não grites, não escrevas, não prometas, não te ausentes, não cumpres, não vendas, não te agites, não pines, não gracejes e não reclames. Recolha-te ao silêncio. Por alguns minutos, entrega-te à oração, rogando o auxílio da providência divina. Sentirás então que a crise te haverá deixado e retomarás a normalidade da própria vida, para reger com seguranças as próprias decisões. Desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade. A praga do elogio não te altera o modo justo de ser, e mesmo que te categorizem a conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanquem o rosto. E guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. Muitas vezes temos tudo e nunca está bom. Seja do ponto de vista físico, familiar, material, sempre esperamos algo. Devemos aceitar o que temos e, mediante a vida, procurar olhar com os olhos da realidade e não com os olhos de esperar algo. Mesmo quando nos dedicamos às práticas do estudo, do evangelho e trabalhos espirituais, deixamos cair a nossa vibração por críticas, julgamentos e perseguições em casas espíritas e nos conflitos do dia a dia. Devemos buscar sempre o melhor, entender e perdoar. Nós que somos imperfeitos e que estamos no caminho dos resgates em relação à nossa consciência, as críticas, mesmo que não sejam verdadeiras, vêm para nos ensinar a continuar o nosso trabalho. Não tema perseguidores. Lembra-te da humildade do Cristo e recorda que, ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz, com suor e lágrimas, o divino poema da eterna ressurreição. Cristo nos ensina que devemos sempre orar e vigiar, uma afirmação tão simples, mas tão difícil de se pôr em prática. Devemos nos manter vigilantes constantemente, com boas ações, pensamentos e atitudes. Tal comportamento não se deve limitar no dia em que estamos na nossa casa espírita, em sim em nosso dia a dia, com a nossa família, amigos e trabalho. Agindo assim, os amigos espirituais estarão em sintonia conosco. E para finalizar, segue mais uma reflexão de Chico Xavier. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. E você? Como tem escrito as páginas do seu livro? Obrigada pela oportunidade e fiquem com Deus.